E o Cruzeiro, pela manhã, fez o dever de casa, diante do Mineirão lotado, venceu o Atlético Paranaense, ganha respiro no Campeonato Brasileiro. E quem chega ao vivo aqui na grande resenha esportiva para trazer detalhes, contar mais pra gente, é Emerson Pansieri. Boa noite, Xará. Boa noite, Romano. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha. Grande Panzi, você ouvinte da Itatiaia também, Nação Celeste feliz. Hoje, domingo, bem mais tranquilo pro torcedor do Cruzeiro, com esse resultado importante no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Esses 3-1, com gol do William, o Will da Latera, que é o Will da seleção, de pênalti. E eu fiquei reparando como que o William bate o pênalti. Ele tá numa distância e olhando pro canto do goleiro. De repente ele muda totalmente a rota pra batida. E aí ele vai e tira do goleiro e faz esse 1-0. Depois o Cruzeiro fez o gol com o Matheus Henrique numa jogada do Caio Jorge. Depois teve o gol do Atlético Goianiense, mas o Caio Jorge recebeu uma bola do Matheus Pereira com muita categoria e fazendo esse gol para o time celeste, 3-1. Cruzeiro começa setembro vencendo, era importante por vários aspectos. O Cruzeiro chega à 12ª vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz 41 pontos. O Cruzeiro tinha ali mais de 58 mil torcedores acompanhando o jogo no Mineirão. E o técnico Fernando Seabra, Romano, fez assim, ó. Respirou. Ele deu uma respirada. Porque a pressão existia. E a gente precisa falar que essa pressão também por parte do torcedor, que estava chateado com os jogos do Cruzeiro, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ah, mas conseguiu a classificação dentro da Copa Sul-Americana. Conseguiu sim, mas o torcedor queria muito mais e o Cruzeiro não está conseguindo render. E o Seabra fala com a gente aqui na grande resenha que o time tem o objetivo de brigar na parte de cima da tabela, na parte de cima daqueles que vão para a Copa Libertadores. Seabra. Nós temos o objetivo de ficar brigando sempre na zona da Libertadores. Então a gente tem que olhar para cima na tabela. Esse jogo foi fundamental para que a gente continuasse olhando para cima e para conseguir galgar posições, tá certo? Agora, a gente tem acima de tudo o desafio de sempre vencer o próximo jogo. Não importa se a gente vai pegar a equipe que está no Z4 ou é o primeiro colocado da competição. Então, se nós formos competentes em enfrentar sempre o próximo jogo, buscando a vitória e gerando situações para conquistar a vitória, isso vai nos aproximar desse objetivo da Libertadores e, eventualmente, se houver uma sequência interessante nesse sentido, de coisa maior. Mas o nosso foco é estar nessa briga de G6 e se colocar numa disputa por Libertadores. A Sul-Americana, nós estamos na quarta de final. Sabemos da dificuldade, do quanto é tradicional e qualificada a equipe do Libertad, mas já viemos também de um duelo muito difícil e temos que pensar em fase a fase. Mas se você for pensar, são 5 jogos para se chegar a um título. Nós temos ambição, nós sabemos o tamanho do Cruzeiro e temos o privilégio de representar o Cruzeiro nesse momento. Então nós vamos brigar, sim, buscando aí chegar numa final de Sul-Americana. Eu perguntei ao Seabra, e aí quem quiser acompanhar também depois dessa resposta no nosso YouTube aqui na Itatiaia, né? A gente fez ali a transmissão na jornada e também tem imagem com o vídeo. Eu perguntei, Romano, eu passo a bola para você antes da gente trazer o Caio Jorge, porque ele falou sobre como é trabalhar com a pressão. E a pressão em cima dele e a pressão em cima do Caio Jorge. Por quê? O Caio Jorge perdeu o pênalti. E ele... porque ele sabia que em qualquer caso ali de um tropeço, a torcida vaiaria e sinceramente eu não sei se ele permaneceria no Cruzeiro. Mas o importante, Romano, aconteceu essa vitória para dar moral, para o grupo ser liberado para alguns dias de folga e depois retornar, pensando no jogo contra o São Paulo, com essa notícia boa que demos há um dia, né? Que a gente trouxe essa notícia, né? Com a confirmação da CBF, esse jogo sendo disputado no Mineirão. Eu acho que é um fôlego fundamental para a comissão técnica e jogadores, Romano. Pois é, eu passo a bola pro Edu Panzi. Qual o peso dessa vitória diante do Atlético Goianiense, Edu? Romano, o fato do Cruzeiro parar agora para a data FIFA, não só o Cruzeiro, né, as outras equipes, eu acho que isso conta muito e diz muito sobre a importância da vitória diante do Atlético Goianiense, né? O Cruzeiro vinha de tropeços no Campeonato Brasileiro, via a tabela da frente tomando distância, a tabela de trás se aproximando.
atuações ruins, abaixo da média do Cruzeiro na temporada, que é uma média muito boa, e automaticamente a pressão vem, né? Sim. E uma pressão, uma carga de pressão muito grande nas costas do treinador. E aí eu acho que a pressão nas costas do Seabra, ela é muito mais da mídia apaixonada do que da mídia especializada, porque hoje a gente tem que saber separar isso, né? Hoje existe uma mídia apaixonada que é composta por torcedores e é absolutamente normal. O torcedor é um apaixonado, ele vive ali o calor do momento, ele quer que o time ganhe, para ele pouco importa se o investimento é menor do que de outros, se a maior parte da temporada foi feita com investimento muito abaixo. Para o torcedor pouco importa se a oscilação é normal ou não na temporada, o torcedor quer ver o time ganhar, o torcedor quer ver o time jogando bem, e 5, 6 sequências de maus desempenhos para o torcedor é péssimo. Então ele vai cobrar, e geralmente a cobrança ela aparece em primeiro lugar para cima do treinador, porque ele é um só. É mais fácil você mandar um embora, você trocar um do que trocar 5, 6, né? E o Pansieri falou uma frase aí, e ele não está errado. O fato do Caio Jorge ter desperdiçado o pênalti na última rodada, e se ele faz um jogo ruim, o Pansieri falou que não sabe nem se ele continuaria no Cruzeiro. E não é exagero do Pansieri, cara. Isso reflete o que virou o imediatismo no futebol brasileiro. O Caio Jorge, Romano, ele não tem 10 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o Pansieri falou uma frase que eu concordo com ele, por conta do peso, da pressão, por conta de um pênalti perdido, cara. De um jogador que estava atuando fora já há um bom tempo, e ele sabe conviver com pressão, porque ele atuou aqui num time grande, que é o Santos, passou por momentos bons e ruins com a camisa do Santos, e chega no Cruzeiro tendo que conviver com essa pressão. E não é nenhum problema, porque ele está no Cruzeiro. Quem joga no Cruzeiro sabe que em determinado momento a pressão vem, assim como no grande momento o jogador vira ídolo e o rei. Então, isso também é normal. O que não é normal para mim, e eu vou lutar muito a respeito disso aqui na Itatiaia, é o tal do imediatismo, o resultadismo do futebol brasileiro, e o futebol, que é um esporte coletivo, sempre apontar o dedo para um, né? O Caio Jorge é o responsável pela não vitória no último jogo, o Seabra é o culpado pelo mau desempenho, sendo que tem o técnico, às vezes 15, às vezes 16 jogadores participando de um jogo, né? O Cruzeiro não deixou de ganhar o jogo porque o Caio Jorge perdeu o pênalti, porque do outro lado teve um time que perdeu o gol, teve outros jogadores que perderam gols, teve o Cruzeiro que não fez uma grande atuação, teve o Seabra que também passa por um momento de reinventar o Cruzeiro, de melhorar, de fazer esse time de criar alternativas para esse time. Então, sinceramente, esse negócio de ficar apontando o dedo para um, jogando a responsabilidade para um no esporte que é coletivo, isso para mim não funciona. E essa vitória do Cruzeiro, ainda que o time não tenha feito um grande jogo, porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado, foi 3-1, poderia ter sido 3-3, poderia ter sido 4-3, porque o Atlético Goianiense também criou muito, o Cruzeiro flertou muito com outros gols do Atlético Goianiense, mas nesse momento o que importava mesmo era o grande resultado que o Cruzeiro conquistou nessa manhã aqui em Belo Horizonte. Eu vou te fazer uma pergunta, mas só trazer uma informação de momento. O Palmeiras abre o marcador contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Maurício, ex-Cruzeiro, faz 1-0 para o Palmeiras. O Seabra disse na primeira resposta dele, na coletiva, uma situação interessante, que ele disse o seguinte, nós pegamos um elenco que já estava junto há algum tempo, quando eu cheguei, e esse elenco, os jogadores se conheciam. Chegaram outros jogadores que ainda estão se adaptando. Às vezes a gente esquece de uma coisa, Edu. 3 dos principais reforços do Cruzeiro estavam de férias na Europa. Um deles, que é o Caio Jorge especificamente, inclusive jogou pouco. Então, assim, além de se readaptar ao futebol brasileiro, tá buscando o futebol dele de novo, né? E às vezes a gente que eu digo, pegando o geral, se esquece disso, né? Desses detalhes. O próprio Wallace, que é um baita jogador, você vê como o Wallace tem oscilado fisicamente. Sim. Né? O início dos jogos do Wallace geralmente são melhores do que quando termina ou ele é substituído, justamente por conta da queda física de um jogador que está retornando de férias. Mas o Mateuzinho retornou de férias e está bem fisicamente. Cara, cada jogador é um, né? Cada um tem um organismo, cada um tem uma condição física diferente, cada um se recupera mais rápido. A gente vê, por exemplo, a recuperação do Hulk quando tem uma lesão, que é mais rápida de alguns jovens. Então é diferente, jogador para jogador, isso pesa.
O Seabra tem razão, nós já chamamos atenção para isso, né? Quando os reforços foram liberados, né? Quando saíram no bid e finalmente no Brasil inteiro todo mundo foi liberado para jogar, o Cruzeiro em determinado jogo tinha 5 mudanças. Num universo de 11 que iniciam. É meio time, Romano. Sim. Ainda que sejam jogadores com muita qualidade, são muitas as mudanças, então tem a readaptação, tem o entendimento tático do novo trabalho, do novo time que chega, do treinador que está ali, o entendimento do treinador da característica do jogador, apesar dele ter o dia a dia, o jogo é diferente, porque no dia a dia você não tem um adversário que vai te trazer desconforto. No dia a dia você está ali no trabalho com os seus atletas. Isso tudo pesa e é dar tempo. O Seabra, que muita gente fala, é estagiário, não dá conta do elenco, é o Seabra que está com o Cruzeiro aí a 3 pontos do Flamengo. Sim. É o Seabra que está com o Cruzeiro aí a menos pontos. O Palmeiras está somando mais 3, né? É o Seabra que está no G6 do campeonato, é o Seabra que está batendo a porta do G4, é o Seabra que eliminou o Boca Júnior, é o Seabra que trabalhou com esse time antes dos reforços, o Cruzeiro do Ronaldo, que era muito criticado pelo pouco investimento. Esse Seabra que tirou o Cruzeiro do rebaixamento no ano passado. O Seabra é bom. É jovem, ele ainda está vivendo primeiras experiências no profissional, ele vai tropeçar, mas ele precisa se reerguer e precisam passar confiança ao Seabra para que ele se reerga e faça o Cruzeiro também retomar as vitórias e o bom futebol. Hoje retomou a vitória e tomara que tenha sido o primeiro passo para retomar também o bom futebol, porque eu achei o jogo... o Cruzeiro oscilou muito no jogo, não fez um grande jogo, mas a vitória veio. Inclusive no final do primeiro tempo, o Atlético Goianiense perdeu 2 chances. Nossa Senhora. E a estatística do primeiro tempo eram 6 finalizações pro time de Goiás contra 3 do Cruzeiro. O Bragantino faz 1-0 para cima do Bahia. E o Seabra que está tendo enormes problemas no ataque, mas o atacante dele hoje desencantou, né, Xará? Como é que tá o resultado aí, o Romano, do Bragantino com anularam com o gol do Bragantino. Aí não. Aí eu fiquei chateado. Porque tem que segurar o Bahia. É bom dar uma segurada no Bahia que o Cruzeiro fica tranquilão lá nessa posição 6ª aí do campeonato. O Romano, ele perdeu o Dineno. Olha só, o Dineno ontem passou por cirurgia no joelho e só volta daqui a 8 meses. Então ganhando alta hoje. Ele perdeu o Arthur Gomes, ele próprio, o Seabra, garantiu que o jogador está sendo negociado e o próprio clube não escondeu na nota ali pré-jogo, falando que o Arthur Gomes não seria relacionado para essa partida. Óbvio, eu tô colocando atacante de uma maneira geral, né? Ponta, centroavante, tô falando homem de frente. Ele perdeu o Lautaro. O Lautaro estava indisponível para o jogo de hoje por conta de um problema na coxa. Ele quase perdeu o Barreal, mas o Barreal foi pro jogo, era uma situação um pouco mais simples de tornozelo. E teve o Caio Jorge, que vivenciou aquela questão do pênalti, que ele pediu a bola pro Marlon. Na hierarquia, muita gente está me perguntando, a hierarquia é William e Marlon. Depois tem os outros batedores. No caso, o Caio Jorge está se preparando para ser batedor. Mas quem é batedor no Cruzeiro? O William e Marlon. No jogo não tinha o William, o Marlon, ele cedeu ali a posição pro Caio Jorge, que perdeu. Mas hoje, vida nova. Deu assistência pro Matheus Henrique, fez gol e era só alegria ali na zona mista com essa vitória do Cruzeiro. O coração tá mil, como eu falei ali, vinha batalhando, buscando por esse momento. Queria muito fazer um gol aqui no Mineirão com o apoio da nossa torcida e hoje com quase 60 mil torcedores foi um momento assim indescritível e queria agradecer o apoio que eles tiveram comigo desde o início da partida. Aí, o Seabra falou de um trabalho de coach que teve contigo, uma conversa especialmente. Queria que você falasse da importância do treinador nesse momento, o que foi discutido, o que vocês conversaram nesse trabalho. O Seabra vem sendo muito importante desde a minha chegada aqui no Cruzeiro. Tô me habituando a um estilo de jogo um pouco diferente. Agora tô voltando mais à minha função ali como centroavante. Tive uma conversa com ele ontem. Foi uma conversa mais sobre o posicionamento, manter tranquilidade ali durante a partida. E ele depositou total confiança em mim e meus companheiros também. E hoje eu fui muito feliz, dei uma assistência, fiz um gol e a vitória veio. Como é que foi nos últimos? Vitória do Alívio, gol também do Alívio pra você individualmente falando? Com certeza, cara. Venho trabalhando, todo atacante quer estar fazendo gols. E meu desejo não era diferente,
hoje tive uma oportunidade ali, fui feliz e espero ter outras durante as próximas partidas. Caio, como é que foram os últimos dias antes do jogo de hoje? Como é que tinha ficado sua cabeça, essa reflexão? Falou aí da conversa com o Seabra, mas no seu íntimo, no particular, como é que estava o Caio Jorge? Não, o Caio Jorge sempre manteve o coração em paz com ele mesmo. Eu sei da minha capacidade, sei o quanto eu posso agregar aqui no Cruzeiro. E sabia que era só um momento não muito bom, mas que iria passar e, graças a Deus, hoje deu tudo certo. Esse então, o Caio Jorge, feliz com esse resultado, dizendo também que teve esse trabalho. Olha só, o Seabra foi trocar uma ideia, né, com o Caio Jorge, foi passar um incentivo, e passar uma positividade pro jogador. E deu certo, né, Romano, com esse gol marcado e assistência também pro Mateuzinho. É verdade. A folga, 3 dias pra rapaziada curtir, Xará? Romano, olha só, foram liberados hoje, então tem amanhã, tem terça e quarta, voltam na quinta-feira, porque o jogo é só no dia 15, contra o Cruzeiro, conseguindo então essa partida no Mineirão, como já explicamos aqui. Ô, Romano, vai ficar numa casa de 3 milhões de reais essa multa, viu? Que o Cruzeiro vai ter que pagar essa empresa que tinha ali a chancela para negociar esse jogo para Brasília, para o Mané Garrincha. Então, o Pedro Lourenço batendo a mão no peito com o Alexandre Matos e assumindo essa dívida, né? No caso, essa multa para pagar esses 3 milhões, e o Cruzeiro vai jogar novamente no Gigante da Pampulha, e tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa no domingão. Os jogadores vão encher o tanque, dar uma tranquilizada também para alguns atletas. Agora, vale destacar que aqueles que estão com problemas clínicos não têm parada. Então, por exemplo, o Japa vai fazer exame para saber o que está acontecendo com o pé. O próprio Gineno, nesse processo de recuperação de alta, vai à Toca da Raposa. Rafa Silva vai à Toca da Raposa. Lautaro Dias vai à Toca da Raposa. Gabriel Veron, preparação física, vai à Toca da Raposa. É só pra turma que vem jogando constantemente, pra dar um alívio na mente também, na parte física, mas a turma que tá cuidando e se condicionando da parte física ou melhorando de algum problema de lesão, esses têm comprometimento e precisam ir ao departamento médico do Cruzeiro e fazem atividades ali programadas e propostas pelo departamento médico e também pela fisioterapia do time celeste na Toca. Romano. Valeu, Xará, vai descansar aí, porque acordar cedo, fazer jogo com esse calor, uma umidade baixa no Mineirão hoje. Mas que essa Xará, parada... deu 40 graus hoje no campo. Deus me livre. Lá embaixo devia estar pesado. Né? Agora essa parada foi boa, principalmente pro setor ofensivo, pro Seabra, né? Tava sem peças, 15 dias aí, tomara que sejam suficientes para que Lautaro, Veron, no mínimo, se recuperem e retornem já 100%.